A autora desta história, que deseja manter sua identidade anônima, certamente sim. Coraline teve um relacionamento próximo de seus avós até que o seu avô morreu e sua avó mudou drasticamente. Era como se algo assumisse sua personalidade. Talvez o segredo obscuro que estava prestes a ser descoberto naquela casa fosse a causa. Esta é a história de Coraline. Penso que algo maligno está acontecendo. Como eu gostaria de permanecer anônima, só vou dizer que o que estou prestes a dizer está ocorrendo em uma pequena cidade, não muito conhecida, no sudoeste da Pensilvânia, Estados Unidos da América. Isso começou com uma morte. Quando eu tinha 14 anos, meu avô morreu de câncer em uma das salas da casa de meus avós. Por vários anos depois disso, nós sentíamos um forte aroma de rosas e loção para bebês. Veja bem, eu costumava esfregar os pés de meu avô com loção para bebês quando ele estava morrendo. E não era apenas minha imaginação. Outras pessoas, incluindo o novo namorado da minha avó, que não fazia ideia da história nem que alguém havia morrido naquela sala, sentiu o cheiro desses aromas também. Em minha mente, isso era algo paranormal, mas também muito bem-vindo. Não sentia nada negativo sobre isso. Haviam mesmo casos em que a campainha tocava aleatoriamente quando falávamos sobre o meu avô, e ninguém estava na porta. Tenha em mente que o quintal é todo fechado, com uma cerca de ferro preta, de 1,8 metro de altura, de modo que uma brincadeira de tocar a campainha e sair correndo realizada por crianças do bairro não era o caso. Já o espírito de meu avô era o caso. Eu tinha certeza. Nos últimos 2 anos, no entanto, as coisas começaram a dar errado. Minha avó teve uma drástica mudança de personalidade. Ela costumava ser uma pessoa gentil que tendia a ser bastante positiva, e agora ela odeia o mundo. Nunca sorri. É cruel com a maioria das pessoas. E detesta a menção do nome do meu avô. A razão para eu escrever isso agora é porque 2 semanas atrás entramos em uma luta acalorada, onde ela mencionou o nome do meu avô e declarou que estava feliz por ele ter morrido. Nem preciso dizer que me mudei de casa. Estava vivendo com ela. Voltei para a casa de meus pais. Eu já sinto um véu de hostilidade removido da minha vida. Mas esta história é sobre o que conduziu essa luta há 2 semanas, que me deixou com medo e cheia de ansiedade. Minha avó começou a comprar itens de feitiçaria e meditação. Sempre pensei em meditação como algo positivo, mas estou começando a me perguntar até onde ela levou isso. Eu sei por minha mãe que minha avó se aventurou na bruxaria em seus anos de juventude, e coisas terríveis aconteceram. Mas essa é outra história. Isso é agora. E ela estava comprando cartas de tarô, pentagramas, livros wiccanos e livros de magias, velas, algum tipo de argamassa e pilão, bonecas voodoo, cristais e tudo mais. O que você encontra em alguma loja de bruxaria bizarra, em algum beco escuro. Ela também comprou roupas estranhas, como casacos e vestidos góticos. A coisa toda me pareceu estranha, embora ela tenha rido e dissesse que era bobeira, apenas por diversão. Uma noite entre 10 e 11 horas eu estava em um humor realmente sombrio sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida, então fiquei sentada à mesa com ela para falar sobre isso. Ela estava receptiva e perguntou se eu queria me sentir melhor e fazer os problemas desaparecerem. Ok? Foi a reação de Coraline quando assistiu ela acender uma série de pequenas velas em zigue-zague e colocar um CD de meditação. A música parecia muito pacífica, e eu acompanhei sua técnica porque não tinha certeza do que se tratava. Ela desligou todas as outras luzes, exceto as velas acesas, e a sala estava bastante escura. Ela me disse para me concentrar em uma chama, e apenas naquela chama menos, e para desejar que o espírito de alguém controlasse sua energia. Eu escolhi uma chama em particular que me atraiu a atenção
e fixei o olhar nela. Era tudo em que eu podia me concentrar. Na verdade, eu estava começando a viajar e acreditar que estava ficando hipnotizada pela chama. O resto do universo desapareceu para mim e todo o meu ser ficou paralisado. Não havia senso de tempo, lugar ou nada além da intensidade dessa chama. Ela tremeu horizontalmente, pegando força e cintilando mais rápido para frente e para trás. A chama parecia estar fora de controle. Estava crescendo, ficando mais alta e balançando em várias direções. Meu coração começou a bater mais rápido. Não conseguia tirar o meu olhar da chama. A única coisa que percebia além desta chama era que as outras chamas, em torno da minha visão periférica, estavam pequenas e calmas. Mas a chama que eu estava olhando tão atentamente estava agora em uma espiral descontrolada, e elevando-se acima das outras. Senti medo, mas ainda não podia desviar o olhar. Eu sabia que algo não estava certo na minha mente. Então, reuni força de vontade e virei a cabeça bruscamente para meu ombro direito. Naquele momento, a chama acendeu em um lampejo que aqueceu o lado do meu rosto e iluminou o quarto com intensidade. Minha avó imediatamente saltou de sua meditação, surpresa. Então, aquilo se foi. A chama voltou ao normal, o mesmo tamanho e a mesma calma que as outras. O que é que foi isso? Lembro-me de perguntar. Ela não me respondeu. Ela ligou a luz do teto e desligou o CD. Ela soprou as velas e essa foi a última coisa que foi dita sobre aquilo. Eu poderia dizer que ela estava desnorteada. Ela mudou o assunto para algum problema com o filtro da piscina. Então eu deixei estar. Após este incidente, senti-me ainda mais estranha pelas coisas wiccanas que tinha na casa. Comecei a adverti-la de que Deus não gosta de coisas assim. Mas ela me ignorou e continuou a dizer que era só para se divertir. E nada daquilo era material de feitiçaria. Sério, coisas estranhas estavam começando a acontecer. Não consegui mais sentir o cheiro de rosas e loção para bebês naquela sala de estar. Eu não sentia mais que eu estava sendo protegida ou consolada pelo espírito do meu avô. Eu tentei conversar com ela sobre isso, mas ela parecia se concentrar nas coisas negativas sobre ele. Quando conversávamos, quase num tom odioso, sua personalidade como um todo estava diferente. Coisas pequenas que ela costumava não dar bola estavam deprimindo-na e causando-lhe uma explosão hostil. Essas explosões estavam sendo dirigidas a Coraline, já que era a única que vivia com ela, bem como para meu tio, seu filho, que passava por lá de vez em quando. Toda vez que o nome do meu avô era citado, ela suspirava com desgosto e seu humor ficava azedo. Ela parou de sorrir, dar risada, falava vulgarmente e com aspereza. Não reconhecia mais essa pessoa. Uma noite, Coraline estava no seu quarto e não conseguia dormir. Sua garganta estava muito seca. Então desceu as escadas para pegar algo para beber. Sua avó sempre preferia dormir em um sofá. Então ela principalmente dormia na varanda fechada, que chamamos de Sala da Flórida. Quando Coraline andou de volta para as escadas, viu que a TV ainda estava ligada, então entrou, porque achava que ela ainda estava acordada. Mas não estava. Ela estava dormindo e o quarto estava completamente frio. Coraline viu que ela só tinha um quarto do cobertor cobrindo-a e se perguntou como ela não estava congelando. Isso só fez Coraline querer dormir ainda mais, sob seu cobertor quentinho, no seu quarto quentinho. No dia seguinte, ela estava sentada em uma cadeira da cozinha, quando desceu as escadas. Eu acho que Mário me mordeu quando eu estava dormindo, disse ela. Mário é um poodle, um dos 3 cães que ela tem. Os outros são Abóbora e Mel, um Collie e um Bull Mastiff. Os 3 com temperamentos gentis e amigáveis. Coraline olhou para o braço dela. Isso não é uma mordida de cachorro. Foi a primeira coisa que Coraline recordou de dizer. Se fosse uma mordida de cachorro, estaria sangrando. E ela provavelmente estaria no hospital,
não na mesa da cozinha. Havia 2 fileiros de marcas de punção, espalhadas por aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Sim, eles eram hematomas, mas não eram as marcas de dentes de cachorro, mas algo mais estreito, como marcas feitas por uma agulha grossa ou algo assim. Coraline não sabia o quão profundo elas eram, mas havia sangue seco em torno delas, o que a levou a acreditar que havia sangrado por um tempo. Um pouco mais acima no braço dela, estavam algumas marcas de arranhões, que eram muito mais óbvias. Haviam 4 arranhões de aparência dolorosa, que se estendiam cerca de 13 a 15 centímetros pelo braço. Coraline perguntou como ela poderia ter feito isso, mas ela não tinha ideia. Ela disse que quando ela acordou, seu braço estava muito dolorido. Então ela assumiu que talvez o braço dela tenha caído do sofá enquanto ela dormia, surpreendendo Mario, que talvez a tivesse mordido. Os cães não estavam lá quando entrei, Coraline disse a ela. A abóbora estava dormindo embaixo da mesa da cozinha quando Coraline pegou sua bebida, e Mario e Mel dormiam no chão da sala de estar. Com tudo o que estava acontecendo naquela casa, Coraline pensou na ideia de que a mordida poderia ser algo sobrenatural. Coraline estava tendo maus pressentimentos naquela casa por meses, ouvindo ruídos estranhos e passos, sentindo rajadas de ar gelado, e para completar, agora haviam evidências físicas de algo maligno. Se fosse sobrenatural, não era nada bom. As marcas de mordida e arranhões diziam a Coraline que o que quer que fosse era maligno, e isso foi o suficiente para Coraline conversar seriamente com sua avó. Então, alguns dias depois desse incidente, Coraline abriu seu coração sobre a energia negativa que sentia e o mau pressentimento que teve sobre o braço dela. Coraline esperava que ela descartasse seus maus sentimentos e assegurasse mais uma vez que não havia nada de ruim na casa. Mas ela ficou em silêncio. Então ela disse a Coraline que havia algo que queria que ela visse. Coraline a seguiu até o topo da escada na sala de jogos e até a sala de pó. A sala de pó é uma pequena sala de banho quadrada, com apenas um banheiro e uma pia. E ao lado da parede, logo à direita da entrada, há um recanto onde ela mantém uma lâmpada e um pano de renda, e abaixo do recanto havia um pequeno tabuleiro, pintado, com pouco mais de 30 centímetros. Neste pequeno tabuleiro haviam pequenos buracos, que formavam uma estrela. Parecia uma estrela de ligue os pontos. Para lhe dar uma melhor compreensão do que era isso, os buracos eram muito pequenos e eram picados no tabuleiro. Quando Coraline era pequena, achava que parecia legal. Quando Coraline olhou para o que ela estava dizendo para olhar, o pequeno tabuleiro havia desaparecido. Ela disse a Coraline que o havia quebrado, e Coraline estava pensando consigo mesma que ela havia perdido a cabeça. Coraline não sabia do que ela estava falando. Isso era um pentagrama, disse ela. Essas palavras enviaram um arrepio pela espinha de Coraline até a sua medula. Ela explicou que estava lendo um livro que ela comprou sobre o pentagrama com chifres, em que 3 pontos de uma estrela estão embaixo e os outros 2 pontos estão acima dele. São maiores que os 3 abaixo, assemelhando-se a chifres. Era o que estava gravado no tabuleiro, e naquele momento, Coraline sentiu seu coração parar. Coraline se ajoelhou e olhou para o espaço vazio, atrás do que costumava ser o tabuleiro. Ela disse a Coraline para ver o que estava dentro. Os cabelos do corpo de Coraline se arrepiaram. Coraline retirou 2 coisas: uma bíblia satânica e um amuleto de pentagrama. O amuleto de metal parecia tão velho. Ele estava enferrujado. Eles pareciam um pouco empoeirados, mas era óbvio que ela já os havia limpado um pouco. Coraline não conseguiu tocá-los. Coraline deixou cair no chão e saiu da casa o mais rápido que pôde. Depois que cerca de 10 minutos se passaram e Coraline se acalmou, ela voltou para dentro e discutiu com ela. Coraline perguntou-lhe o que aconteceu, que ela decidiu destruir o tabuleiro. Ela disse que sabia o que essa estrela significava agora
e com uma sensação ruim, golpeou-a e sentiu que era ruim. Ela sentiu que havia algo por trás disso. Foi quando ela encontrou a Bíblia satânica e o amuleto. Ambos concordamos que todas as coisas de bruxaria que ela comprou deveriam sair. Vai saber o porquê desses itens satânicos estarem escondidos atrás daquele tabuleiro. Para início de conversa, Coraline ficou aterrorizada com o pensamento de que práticas ocultas estavam ocorrendo na casa no passado e tudo mais. O que tivesse ocorrido nela. Passaram-se alguns dias. Minha avó se livrou de todas as coisas de bruxaria que ela havia comprado e também as coisas perturbadoras por trás do tabuleiro. Nada estranho aconteceu. Então Coraline percebeu que todos os ruídos que estava ouvindo, vozes fracas, um bebê chorando e passos nos quartos onde ninguém estava menos, desapareceram. Coraline estava muito enganada. Estava realmente frio. Uma noite, minha avó e Coraline estavam na cozinha, esfregando os braços, porque estava muito frio. Ela estava prestes a tomar banho no banheiro do andar de baixo e depois iria para a cama. Coraline faria o mesmo depois dela. Coraline estava exausta e apoiou sua cabeça em seus braços sobre a mesa para relaxar, enquanto ela estava no chuveiro. Cerca de 10 minutos depois, ela subiu as escadas enrolada em uma toalha e com os cabelos cheios de espuma, segurando seu pescoço. Algo havia apertado sua garganta, ela disse, e ela estava tendo dificuldade em respirar. Coraline levantou-se e olhou para o pescoço dela. Com certeza, haviam marcas vermelhas em volta de sua garganta, sob a forma de impressões digitais. Coraline se apavorou com a situação, mas ela era muito teimosa para ir embora. Ela não podia simplesmente levantar-se e sair de sua casa. Ela me disse, mas para Coraline, essa foi a última gota. Coraline encontrou-os, constantemente evitando espíritos malignos, com orações e procurando freneticamente por algumas respostas e soluções. As coisas estavam piorando. Ela estava começando a acordar com contusões em seus braços e pernas que ela não podia explicar. Seu comportamento era tão odioso agora que Coraline a evitava a todo custo. Coraline saía da casa sempre que podia, e toda vez que Coraline punha o pé para dentro, o mesmo sentimento pesado e terrível a preenchia. O sino da porta começava a tocar o tempo todo, mas já não havia mais uma boa sensação sobre isso. Não haviam sentimentos ternos, reconfortantes e nenhum aroma de rosas. Havia, no entanto, rajadas frequentes de ar frio, ruídos estranhos. E então começaram a aparecer arranhões por toda a perna de Coraline durante a noite. Coraline não tinha problemas para dormir, mas uma manhã no chuveiro, Coraline percebeu múltiplas contusões em si mesma. Então, 2 semanas atrás, Coraline e a avó tiveram uma briga. Palavras que Coraline nunca pensou que ouviria saíram da boca dela. Mas Coraline não poderia ajudar alguém que não quisesse ser ajudado. E aquela noite foi a última que Coraline falou com ela. Atualmente, Coraline está morando com seus pais e espera que sua avó busque ajuda profissional para abençoar aquela casa. A experiência de tudo o que aconteceu abalou as crenças de Coraline. Também deu a Coraline respeito pela luta paranormal e profunda para viver uma vida santa. Só posso esperar que os ouvintes tomem isso como um aviso para não abrir portas para coisas que vão se arrepender. Nunca dê ao mal um sinal de que ele é bem-vindo.